Hoje vamos falar de Naamã. Naamã, esposa do rei Salomão. A história que você precisa saber. Naamã é uma personagem de grande importância nas Sagradas Escrituras, mencionada no Antigo Testamento da Bíblia. Ela era uma princesa amonita, filha de Ramum, o rei dos Amonitas. A história de Naamã está registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos 21 e 31. O relato bíblico nos diz que Naamã se tornou a esposa de Salomão, o lendário rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. Naamã era filha de um rei, cresceu em um ambiente de luxo e privilégio. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes da história de Israel, foi sem dúvida um evento de grande importância política e diplomática. A conexão de Naamã com os amonitas tinha implicações sérias devido à histórica hostilidade entre os israelitas e os amonitas. Os amonitas eram frequentemente vistos como inimigos dos israelitas, uma vez que defendiam Ló, sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Antes de seu casamento com Salomão, é importante lembrar que Salomão já havia sido casado com a filha de um faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, Salomão logo se encantou com várias mulheres estrangeiras de diversas culturas, incluindo Naamã. O problema maior dessa situação foi a falta de controle de Salomão. Durante sua vida, ele acumulou um impressionante número de esposas e concubinas. O primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, relata que ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. No entanto, Salomão estava profundamente apaixonado por Naamã. Seu amor transcendeu as barreiras culturais e políticas da época, levando-o a permitir a prática da adoração a deuses estrangeiros, comprometendo assim os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão é um exemplo marcante de como um rei que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro pode se desviar ao longo do tempo. A Bíblia nos relata que, embora Salomão tenha começado seu reinado adorando ao Senhor Deus, ele eventualmente cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Naamã, e construiu altares para os deuses delas. Salomão não foi apenas conhecido por sua sabedoria, mas também por sua habilidade em tomar decisões sábias. Uma das histórias mais conhecidas que ilustram sua inteligência envolve duas mulheres disputando a maternidade de um bebê específico. Salomão propôs dividir o bebê ao meio, uma ideia que angustiou uma das mulheres, revelando assim a verdadeira mãe do bebê. Sua sabedoria se estendeu a uma ampla gama de conhecimentos, desde o entendimento da natureza até a composição de provérbios e canções, que estão registrados no Antigo Testamento, no livro de Provérbios e no Cântico dos Cânticos. Uma profecia de Isaías indicava que Jeroboão, um servo de Salomão, se tornaria rei de 10 das tribos de Israel, enquanto apenas uma tribo permaneceria sob o domínio de Salomão e sua descendência. Essa previsão de Isaías indicava que a unidade do reino de Israel estava prestes a ser dividida. Ao tomar conhecimento da profecia, Salomão percebeu que Jeroboão representava uma ameaça à continuidade de seu reinado e tentou assassinar Jeroboão. Esse ato desesperado revelou a tensão crescente que se desenvolvia no reino de Israel. No entanto, após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono,
Jeroboão reapareceu como uma figura central nos conflitos que se seguiram. O cumprimento da profecia de Isaías desencadeou uma série de eventos que levaram à divisão do reino de Israel em dois. Jeroboão liderou o reino de Israel, composto por 10 tribos do norte, enquanto Roboão liderou o reino de Judá, consistindo das tribos do sul. Essa divisão marcou um período tumultuado na história de Israel, conhecido como o cisma, que teve repercussões políticas e religiosas duradouras. O reinado de Roboão e sua administração desastrosa representaram um ponto de virada crítico na história de Israel. O aumento de impostos e a decisão infeliz de Roboão de ignorar as preocupações do povo rapidamente enfraqueceram sua autoridade e levaram a um período de decadência em seu reinado. A economia enfraqueceu, a estabilidade política foi ameaçada, e a insatisfação popular persistiu. Jeroboão, por sua vez, se tornou o primeiro rei do reino de Israel após a divisão dos reinos de Israel e Judá. Para manter o controle religioso, Jeroboão fez 2 estátuas de bezerros de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando os israelitas a adorarem essas imagens em vez de irem a Jerusalém. Essa decisão controversa teve consequências de longo alcance, pois o bezerro de ouro se tornou um símbolo de apostasia e idolatria na história de Israel. Certo dia, enquanto Jeroboão estava indo fazer oferendas em um desses altares, um profeta desconhecido surgiu e previu que um descendente de Davi um dia destruiria os altares pagãos e até mesmo queimaria ossos humanos sobre eles. Surpreendentemente, essa profecia se cumpriu séculos depois quando o rei Josias de Judá realizou reformas religiosas e executou as ações previstas pelo profeta desconhecido. A história de Naamã nos lembra que mesmo os mais sábios e poderosos líderes podem ser levados ao pecado e à apostasia quando permitem que influências externas, como casamentos políticos e alianças, corrompam sua devoção ao Deus verdadeiro. A decisão de Salomão de construir altares para os deuses estrangeiros de suas esposas, sob a influência de Naamã, inaugurou um período de decadência espiritual e conflitos políticos que culminaram na divisão do reino de Israel. A história de sua influência sobre Salomão é um lembrete vívido de como a sabedoria e a fé podem ser testadas, mesmo nos momentos de maior poder e sucesso. Portanto, é uma história que nos instiga a considerar as influências que moldam nossas próprias vidas e a importância de manter firmemente nossos princípios, mesmo diante das tentações e pressões externas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um comentário abaixo e se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos. Tenham um ótimo dia!